dia, meninos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Minha turminha MQB Júnior. Aquele abraço gostoso. Um beijo. Tá bom? Vamos lá, peguem a Bíblia e vamos estudar hoje o Plano de Resgate 2. A lição é a lição 5. Tá bem? Os textos para embasar tudo que eu vou falar aqui, a história de hoje, está lá em Mateus 27, de 27 a 44, Marcos 15, de 33 a 47, Lucas, de 23, de 35 a 43, e João, de 19, de 17 a 42. Aí vai falar sobre a morte de Jesus. Tá bom? Todos esses textos. Não dá pra gente ler, o tempo é curto, mas é importante que vocês leiam esses textos para você entender do que nós estamos falando. Tá bom? O versículo para memorização a parte lá do credo que a gente vai estar enfatizando hoje foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Certo? Quem foi que fez isso? A segunda pessoa da Trindade, né? Jesus que fez isso, tá certo? Então hoje, o nosso objetivo na nossa aula de hoje é que você falar um pouquinho sobre essa morte e crucificação de Jesus e falar sobre duas personagens que foram cruciais, que foram importantes, foram mencionadas nesse momento crucial da morte de Jesus, tá bom? É isso aí. Vamos lá? Vamos orar então, para que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nas tuas mãos nós colocamos as nossas vidas e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da tua palavra. Abençoa cada aluno, me abençoa, me guarda, nos livra, Deus, de todo o mal. É o que nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, a nossa lição de hoje vai falar sobre o Plano de Resgate 2. E nós vamos começar falando de dois personagens que aparecem, quando fala da morte de Jesus, aparecem dois discípulos lá em destaque. Não é um destaque muito bom, não. Eles não aparecem bem na fita, não. Mas eles estão lá. Está na Bíblia falando sobre esses dois homens que aparecem nesse momento da morte de Jesus. Eles contribuíram para esse momento triste da história. O primeiro dele é Pedro. Pedro, todo mundo sabe, Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, andou com Jesus o tempo inteiro, alguém de confiança de Jesus, alguém que Jesus ama muito. Mas nesse momento da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, Pedro, ele negou Jesus. E o outro personagem é Judas, o traidor. Então, um negou a Jesus, o outro é traidor. Bom, como que isso aconteceu? Vamos para a história. Bom, isso aconteceu... Jesus, quando ele está lá na última ceia, né? E eles estão lá, ele já sabe que está indo para o final, ele sabe que a história está chegando ao fim, que o momento mais difícil da jornada dele aqui na terra estava acabando. E aí ele fala do traidor, né? Quando estão sentados à mesa fazendo a última ceia, ele diz: o primeiro que pôr a mão dentro do prato aqui, da comida, esse vai me trair, né? E já ficou, eles como assim um traidor no nosso meio, tá, e tal? Então houve um burburinho ali, mas assim, Jesus já identificou que alguém ia traí-lo. Falou também sobre, na conversa lá, mas eu jamais faria isso, e tal, e tal. Aí Pedro, não, imagina, como assim? Eu jamais, eu sou fiel, eu ficarei com o Senhor, aconteça o que acontecer, conta comigo. Aí Jesus, hoje mesmo, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará 3 vezes.
Aí Pedro, não, eu jamais faria isso, sabe? Aí aquela coisa toda, sabe? Só que Jesus é Deus e ele sabia do que estava por vir, não é? E de fato isso acontece quando Jesus é preso, né? Porque o traidor, de fato, ficou sabendo que estavam pagando 30 moedas de prata para quem indicasse onde Jesus estava. Os soldados estavam atrás querendo pegar Jesus e não conseguia. Ele disse, eu dou 30 moedas de prata para quem indicar onde esse homem está. E quem foi que foi fazer isso? Judas. Judas foi lá, eu dou todas as dicas. E ele fez o que um traidor faz, né? Porque o traidor é alguém que pega informação preciosa, informação que só o inimigo sabe e passa, só o amigo sabe e passa para o inimigo. E Judas fez isso. Ele pegou a informação e foi lá e deu para o inimigo, onde Jesus estava, como que eles deveriam fazer para pegar Jesus. Deu todas as dicas, fez tudo para entregar a cabeça de Jesus, né? E aí isso aconteceu. Vai lá, os soldados foram e de fato conseguiram prender Jesus com a informação que Judas deu. E Judas, mas aí antes disso acontecer, tá lá Jesus ainda sendo julgado. Tá sendo Jesus sendo interrogado, né, por Pilatos. E aí o Pedro lá de longe, né, fica olhando, acompanhando lá de longe do pátio. E aí ele, escondidinho no meio da multidão. E alguém vai lá e diz assim, ué, mas você não é amigo dele? Aí ele, não, imagina, eu nem conheço esse homem. Vai para outro lugar e alguém de novo identifica Pedro e Pedro nega Jesus mais uma vez. Pela terceira vez, quando ele vai para outra porta, que tinha várias entradas, quando ele chega na outra porta, aí a pessoa diz, opa, várias pessoas agora dizem, você andava com ele, eu vi você em tal lugar, porque eles apareciam em público muito. E dessas vezes Pedro fica apavorado e diz, olha, eu nem sei quem é esse homem aí. Não, vocês estão me confundindo com alguém. E nessa hora o galo canta. Quando o galo canta, Pedro se dá conta da besteira que ele fez. Ele lembra do que Jesus falou lá na última ceia. Que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria Jesus 3 vezes. E aí Pedro se arrepende da besteira que fez. Certo? Então isso é a primeira parte. Depois Judas dá todas as dicas, como eu já falei para vocês, todas as dicas de onde os soldados romanos poderiam encontrar Jesus para prendê-lo. E eles vão lá e conseguem prender Jesus e fazer o que estavam fazendo, né? Então, assim, Judas, quando se dá conta, quando vê que Jesus foi condenado, foi crucificado, ia ser condenado, ia ser crucificado, aí bate o remorso nele. Viu? E aí a gente vai falar sobre isso, sobre arrependimento e sobre remorso. Em Judas bate um remorso, ele volta lá querendo devolver as moedas, não quero mais isso não, esse homem, eu não quero fazer parte disso. Só que o inimigo não tá nem aí, pro sentimento de ninguém. Problema seu, moço. Você já pagou, não quero mais isso não. E aí Judas joga as moedas lá e Judas vai e se enforca. Porque ele perdeu o prumo da vida, digamos assim, não é? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre arrependimento e remorso. Pedro se arrependeu. Arrependimento é quando eu percebo que eu fiz algo errado, peço perdão a Deus e digo, eu nunca mais vou fazer isso. Isso foi errado. Foi um sentimento ruim e que você tem consciência de que fez alguma coisa ruim e você tenta desfazer aquilo, certo? Remorso não, você tem consciência que errou, mas aí você não se arrepende, você só tem consciência, descobrir, realmente não foi legal, não foi bom, digamos assim, como vocês, digamos que você põe o pé para alguém cair, de maldade, isso é maldade, vê que a pessoa está vindo ali e bota o pé para ele cair,
Se você se arrepende, você lá, me desculpe, eu coloquei o pé para você cair, mas foi maldade da minha parte, me perdoe, quer dizer, admitiu que errou, me perdoe, eu não vou fazer mais isso não, desculpa, eu não sabia que ia dar no que deu. Isso é arrependimento. O remorso, você tem consciência de que errou, mas você não manifesta isso de querer mudança de comportamento, não, só sente, só sabe que está errado. Mas nenhuma manifestação de mudança de comportamento. Vocês entenderam a diferença entre um e outro? Bom, seguindo a história. Jesus agora foi crucificado. E enquanto eles estão levando Jesus da presença de Pilatos até o Gólgota, que é onde Jesus foi crucificado, eles vão humilhando Jesus de todas as formas possíveis, cuspindo na cara dele, debochando de todas as formas, tripudiando em cima da fé. Então, assim, eles colocaram uma capa em Jesus, uma capa vermelha, fizeram uma coroa de espinho, espetaram lá na cabeça dele, enfiaram aquela coroa lá, colocaram a capa, se ajoelharam, Rei dos Judeus, tem misericórdia de mim, e não sei, tudo de palhaçada. Só mesmo para debochar da fé, sabe, brincar um pouquinho mais, fazendo Jesus como bobo da corte, porque assim, para os soldados romanos isso não fazia sentido nenhum. Se Jesus tinha esse poder todo que ele falava ter, por que ele estava passando por aquilo? Cadê o poder dele? O homem que faz milagre, o homem que faz cego enxergar, aleijado andar, tudo mentira, tudo balela. Então era essa a opinião dos soldados romanos. Por isso que eles tripudiaram muito, eles não acreditavam um pingo na história que Jesus estava contando no plano de salvação. Isso para ele não fazia sentido nenhum, certo? Só que nós que somos servos do Senhor sabemos que Jesus, ele se doou, ele estava passando por tudo aquilo, levando sobre as suas costas o peso da humanidade. Eram os nossos pecados que ele estava carregando, não eram os dele. Jesus não tinha pecado, mas ele deu a sua vida pelo nosso resgate, para nos dar vida eterna. Entende? Então Jesus cumpriu aquilo que ele se propôs a fazer, foi lá, sem dar um pio, seguiu, todo mundo humilhando, e todo mundo humilhando ele lá firme e forte, permanecendo firme no propósito de salvar a humanidade. Foi até o Gólgota, depois de toda essa humilhação, meio-dia ele estava lá, na cruz, crucificado já, com um bandido à sua direita, outro à sua esquerda. E aí alguém lá se arrependeu, um deles se arrependeu. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu estou aqui porque eu fiz coisa errada, eu roubei, eu mereço estar aqui. Mas eu sei que o Senhor não fez nada de errado. Tem misericórdia de mim, lembra de mim quando entrar no paraíso? E Jesus disse para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí foi que os soldados e aquela multidão se alvoroçou. Como que ele vai salvar alguém se ele não consegue salvar nem ele mesmo? Se tu tem poder mesmo, desce aí da cruz, mas o que você está fazendo aí em cima? Tem poder? Desce. E aí eles fizeram mais, furaram Jesus com lança, botaram vinagre, enfiaram na boca dele quando ele estava com sede, né? Porque como ele estava saindo muito, sangrando muito, dá muita sede, né? Fizeram e aconteceram com Jesus. Quando deu de meio-dia a 3 da tarde, a Bíblia diz que virou como se fosse noite. Primeiro estava o sol causticante, de repente tudo escurece. Vamos ver isso na Bíblia? Como foi essa morte de Jesus? Vamos lá. Mateus 27, só o 45 e o 46, tá bom? Que a gente vai ler. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Porque volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo, Eli, Eli,
Lama sabachthani, isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então foi isso. E aí morreu. Isso aí, depois que ele falou isso, ele deu o último suspiro. O nosso Salvador morre na cruz do Calvário para cumprir as profecias que falavam sobre esse rei que viria para salvar a humanidade. Então, foi cumprido. O propósito de Deus foi cumprido. Gente, neste momento, há terremoto. Nesse momento, o véu do templo em Jerusalém rasga de cima a baixo, porque até então, só quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote, para levar os pecados de todos os pecadores. Agora não existe mais não existe mais necessidade de oferecer sacrifício pelos pecados. Jesus foi o sacrifício vivo. Ele entregou a sua vida pelo nosso resgate. Agora, o homem tem acesso ao Pai através de Jesus. A morte de Jesus na cruz serviu para isso, para que a gente voltasse a Deus através aceitando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Entende? Então é isso. E para finalizar a história, né, já estou terminando, nós vamos falar agora de José de Arimateia. Era um seguidor de Jesus, mas ele era como se fosse um agente secreto. Era alguém que gostava, mas ele nunca tinha... Ninguém sabia ainda que ele não era um discípulo, ele era só alguém que gostava muito de Jesus, acreditava na proposta que Jesus estava apresentando. Aí José de Arimateia era um comerciante influente e amigo de Pilatos. Ele disse, vou usar a minha influência para conseguir tirar o corpo de Jesus dali. Era 3 horas da tarde, 6 horas. Não podia mais, então ele tinha que correr para resolver a questão do sepultamento de Jesus. Tem um costume lá em Jerusalém, de 6 horas da sexta-feira até 6 horas do sábado, eles não fazem nada. Eles tiram aquele momento para descanso, é o dia do descanso. Nada poderia ser feito. E José de Arimateia disse, eu não posso demorar. Correu lá em Pilatos e eu fui pedir o corpo de Jesus, me dá o corpo dele para eu enterrar dignamente, para não deixar ser comido pelos urubus, como era o costume, né? Os bandidos eram ficados lá na estaca e eram comidos pelos urubus. Mas ele disse, não, deixa eu cuidar do corpo desse homem, me dá essa, por favor. Aí Pilatos, tá bom, para mim tanto faz. E Pilatos deu o corpo de Jesus para José de Arimateia. José de Arimateia se juntou com outros discípulos lá e tiraram o corpo de Jesus da cruz, arrumaram tudo bonitinho para o sepultamento, enfaixaram, colocaram faixas no corpo todinho de Jesus e sepultaram, colocaram lá no sepulcro. Um sepulcro que era até novinho, o sepulcro de José de Arimateia, não tinha sido usado por ninguém ainda, então colocaram Jesus lá nesse sepulcro, tá certo? E foi isso. Essa é a história da morte e crucificação de Jesus. Para aplicação, meninas, o que eu quero que vocês entendam, que esse resgate, ele foi planejado e executado muito bem, não é? Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele executou com maestria, ele se dispôs, ele deu a vida dele em resgate pelas nossas vidas, tá certo? E aí, tudo que nós temos que fazer hoje é crer que isso de fato aconteceu, aceitar esse plano de resgate e se voltar para ele. Só existe salvação em Jesus. Foi Jesus que pagou o preço na cruz para que nós tivéssemos vida eterna. Tá certo? Que Deus abençoe. Espero que vocês se debrucem agora na Bíblia. Vai pegar a Bíblia, vai pegar as referências bíblicas e vai ler tudo bonitinho. É linda essa história de resgate. O maior resgate da humanidade. E que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada na presença dele. Tá bom?
Um beijão, ó. Até a próxima. Tchau.